bom dia, bom domingo, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso Tá na Rede, edição de domingo, às 11 horas da manhã. E hoje o nosso convidado é o Pita. Pita Olívio. Bom dia, Pita. Tudo bem com você, meu amigo? Graças a Deus, Alexandre. Bom dia, Enoque, também. Bom dia. Vamos depois aproveitar esse pouquinho de sol aí, que realmente tá complicado. A gente está aquecendo entrando no freezer, né? É isso aí. Mas a conversa aqui vai ser boa, vai ser quente, vai começar bem o nosso domingo. Aliás, um domingão, né, Enoque? Um domingão cheio de expectativas aí, com o Brasileirão rolando, né? Já tem jogos, já tem um clássico concorrendo aqui com a nossa live, que eu estou sabendo aí. Tem jogo da Champions mais tarde, nessa final maravilhosa aí. E tem a história do Pita, né? Hoje nós vamos começar, então, o nosso domingo falando da carreira desse grande jogador, esse grande atacante, né, que jogou em grandes clubes, com grandes camisas, né, a época sensacional da Portuguesa de Desportos, do Sport Recife, e, é claro, do time de coração do Pita, que é o Corinthians, né, Pita? Não preciso nem falar. É verdade. Não é, né, Pita? Porque, com certeza, o Pita é um grande corintiano. Nós temos muitos seguidores corintianos aqui que devem estar orgulhosos em ver o Pita conosco hoje. Ô, Pita, me fala como é que foi, então, vamos começar lá pelo começo, o início da sua carreira no Corinthians. Você veio das categorias de base. Aliás, tem uma foto muito linda, que é uma das fotos mais bonitas que a gente vê rodando aí na internet, que é uma foto que está o Pita e o Vladimir, né? O Vladimir também que foi um símbolo corintiano, né? É até hoje, né? Sim. O recordista de atuações da camisa do Corinthians, e o Pita é contemporâneo do Vladimir. Pita, como é que foi a sua trajetória desde moleque, lá no terrão? Conta pra gente o prazer de ter vestido a camisa do Corinthians. Realmente foi um prazer ter vestido a camisa do Corinthians, e ainda é o meu grande umbigo, né? O que eu tive como aprendizado, não só no futebol, mas como na vida, foi dentro do Corinthians, porque passei a minha adolescência, quase 8 anos, dos 15 aos 22 anos, dentro do clube. E o Vladimir, não só o Vladimir, mas o Vladimir, o Jorginho, o Benezinho, o Batata, esses que começaram comigo lá. Depois tinha o Darcy, o Laércio também, que vieram um pouquinho depois, o Zé Eduardo, o falecido Zé Eduardo, tal, o Paulo Rogério. Tiveram muitos que subiram, inclusive, para o profissional Rafael. Posso estar esquecendo alguém, desculpe. O Mauro Fernandes não chegou a jogar profissionalmente pelo Corinthians, mas também é uma referência, se tornou depois um treinador. Então, e o Vladimir e o Laércio, o Jorge, são hoje a minha grande referência, que continua a amizade aí por 50 anos, né? O Vladimir é uma referência de família, inclusive. Nós não nos frequentamos muito, mas estão sempre ligados um no outro. Legal. O Laércio, inclusive, faz parte do grupo aqui, viu, Pita? O Laércio é nosso amigo. Ele mora em Estava esquecendo do Ivan, né? Também, o Ivan Mexerica. Ele não gosta que chame ele de Mexerica, mas... E o Laércio é Mangueira. Depois você pergunta para ele por que é Mangueira. Ah, é? Tem essa? É, Mangueirinha. E não tem a ver com a escola de samba, não. Depois você pergunta para ele. O Ivan Mexerica é o Ivan o Terrível? Exatamente, o Terrível. Ivan também é do grupo, né, Ale? Pois também. Então. Hoje a gente, o Newton Magrão, que mora hoje no Sul, tem vários que ainda eu mantenho contato, e acho que isso foi a grande ferramenta de tecnologia que fez a gente ainda manter algum tipo de contato, nem que seja virtual, mas pelo menos é um contato da gente saber como as pessoas andam. Eu joguei, por exemplo, no Nordeste, fiquei 4 anos em Recife, que também foi minha grande escola. Saber onde andam as pessoas, é legal isso. Deixa eu desligar meu celular aqui, que tá... Tá bom, tudo bem. Opa, deu tudo. Peter. Diga, nós.
Bom dia, galera do Arquivos. Bom dia, Lê. Bom dia, Pita. Deixa eu te fazer uma pergunta assim rapidinha, simples. Você disputou Copa São Paulo lá no começo, lá em 69, 70, chegou a participar daquele time do Corinthians que ganhou algum título ou perdeu, como a final lá de, se não me falha a memória, 7-1, 7-2 contra o Fluminense. Você chegou a fazer parte dessa equipe? Não, eu já estava no Corinthians, mas eu não tinha idade para disputar, porque tanto eu, Vladimir, esses que eu citei, Vladimir Batata, o Jorge, eu não lembro se o Vladimir jogou. 71, final de 70 para 71, sim, nós subimos para o juvenil, mas nós não tínhamos idade. Então, o Zé Castelli, o Rato, após a gente ter feito a peneira, porque nós começamos todos na peneira, no terrão, como o Alexandre falou. Eles viram que quem tinha alguma qualidade, eles montaram um time no terrão lá. Então, esses jogadores voltavam sempre e era como referência para quem vinha fazer teste, jogava contra a gente. Inclusive, a primeira vez que vesti a camisa do Corinthians foi dentro do Mackenzie, num jogo contra o São Paulo, em que ganhamos o jogo do São Paulo, e eu era o capitão do time e recebi uma taça lá comemorativa. Eu não lembro o que era, se era centenário do Mackenzie, eu não lembro do que era, mas o Laudo Natel me entregou a taça. Foi a primeira vez que eu, o Vladimir também, o Jorge, esse pessoal todo, vestimos a camisa do Corinthians, a branquinha, calção preto, sem publicidade. Foi assim, uma grande emoção naquele instante. Isso foi 70, início de 70, final de 69. Então, assim, é muito legal ainda ter essas recordações. E essa página do Alexandre, o Arquivo de Futebol, também é muito, muito legal. Eu, quando vejo algum amigo lá, de longa data que não vejo, curto, né? O Mirandinha está sempre sendo citando o Dito, né? A gente chama ele de Dito. Não foi contemporâneo da gente, mas joguei com o Mirandinha, não foi contemporâneo em termos de idade, de carreira e tal, apenas no profissional. Mas essa história de quem tem profissão, não só do futebol, mas que pode ter essas referências, não mais no seu local de moradia tal, é muito, muito legal, é muito legal mesmo. Tá certo. Queria dar um bom dia aqui para os nossos amigos aqui, já estão mandando mensagens aqui. Vande, lá de Limeira, mandando um abraço para o Pita, o Neymar Marcucci também mandando um abraço. Aqui uma pergunta já do nosso companheiro, o Emerson, que hoje está no stand-by aí, né, Emerson? Bom dia, boa live. Peça para o Pita falar sobre a final do Campeonato Pernambucano de 77, uma das mais dramáticas da história entre esporte e náutico, né? O Pita que jogou lá no esporte, né, Pita? A rivalidade lá não é brincadeira não, né? Como é que foi essa final aí, Pita, em 77? Olha, na verdade, você vê como há sempre algum tipo de interesse, né? E, nossa, quase perdemos a final quando nós ganhamos os 3 turnos do campeonato, em cima de times fortíssimos como era o Náutico e o Santa. O Santa Cruz tinha um time arrasador, com Nunes, com Fumanchu, com Givanildo, sabe? E o treinador... O Santa tinha chegado à semifinal do Brasileiro há pouco tempo, né? Naquele período. Não, foi logo assim, ele chegou na semifinal e nós perdemos para o Guarani nas quartas. Então, os 3 times eram muito fortes, muito competitivos mesmo. O treinador do Santa era o... Oh, meu Deus do céu. Era o treinador mais bem pago do futebol brasileiro, que trabalhou na Arábia, chegou a ser treinador da seleção brasileira. Eu vou lembrar até o final da live, eu lembro o nome do treinador. E o nosso era o Eni Andrade, pô. Então, essa final foi interessante porque nós ganhamos os 3 turnos, éramos os campeões sem ter final, mas eles queriam que tivesse final por questão de... Aí arrumaram alguma irregularidade dentro da nossa equipe no 3º turno,
e perdemos os pontos para o Náutico ser campeão e aí ter uma final. E como nós tínhamos ganho os 2 turnos, o Náutico precisava nos derrotar 3 vezes. Isso que é o acordo que eles fizeram lá, né? E nós perdemos as 2 primeiras, cara. E aí fomos jogar a terceira no estádio do Santa, lotado, e foi o ano em que criaram o Golden Goal. Então, se terminasse empatado, não tinha pênaltis. Você tinha 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Quem fizesse o gol levava o título. Cara, acabou às 2 da manhã com o gol do Mauro. Foi transmitido para São Paulo, eu lembro que às 2 da manhã, rapaz, é brincadeira. Isso é um. Olha, essa eu não conhecia, não. Eu não conhecia, então quer dizer que temos aí uma informação nova, né, Enoque? Quer dizer que o Golden Goal foi criado lá em Recife, não foi invenção do não foi criado lá. Existia e eles adotaram. Mas, adotaram pô, ainda, até fazer. O futebol foi o Campeonato Pernambucano de 7-9 foi decidido no Golden Goal. Ô, Alexandre, para você entender, hein? As fórmulas malucas não foram criadas no Campeonato Carioca. Aí, ó. A gente já tem alguns exemplos, né? Porque o pessoal fala hoje, loucura o Campeonato Carioca, se o cara ganhar 2 turnos ainda vai ter que disputar a final, não. Lá em Recife já tinha isso lá, né? Mas isso daí, olha, eu não sei, cara, a minha impressão que eu tenho é que ainda a gente vê fórmulas meio mirabolantes daí, né? Até do próprio Campeonato Paulista, né, que a gente acabou de acompanhar. Eu também não acho a melhor fórmula, mas aí tem hoje em dia tem problema com muita negócio de datas, né? As datas FIFA, as competições sul-americanas, né? Então o calendário fica mais espremido e no caso aqui de São Paulo, né? Se faz um campeonato meio esquisito, né? O Palmeiras jogou com o Santo André, disputou com o Santo André. O Novo Horizontino fez uma bela de uma campanha e no final o Novo Horizontino ficou de fora. Acho que o Pita teve algum probleminha ali. Tá voltando já, né? Voltou aí, Pita? Voltou. Beleza. Então, eu estava falando aqui para os amigos aqui que o Enoque citou sobre a fórmula do Campeonato Pernambucano na época, né? E a gente ainda tem algumas fórmulas também que são meio esquisitas até hoje, só que naquela época, né, cara, eu acho que o pessoal, pelo que o Pita está falando aí, visava muito também, não que hoje não seja assim, né? Mas bem injusto, né? O time ganhar 3 turnos e ainda ter que disputar 3 jogos finais. Eu acho que tinha, apesar que, né, pô, acho que era bacana, né, pro pessoal lá de Recife, eram grandes jogos, né, claro que foi injusto com o esporte ter que ter jogado uma final, com os jogadores, com o clube, mas, enfim, eu acho que era muito mais competitivo do que é hoje, né, Pita? Você tem saudade de Recife, lá, da rivalidade com os clubes de lá? Eu tenho saudade. Olha, alguém citou aqui, desculpa, Pia, alguém citou aqui que o técnico era o Evaristo. Evaristo de Macedo, exatamente. Evaristo de Macedo. Olha a qualidade que tinha lá. Evaristo de Macedo no Santa, Enio Andrade no Sport Calma, alguém vai lembrar também. No Náutico era o Pinheiro. Era o Pinheiro. O Pinheiro. Baita técnico também. Fluminense e tal. O filho dele jogava no Náutico. Então, na verdade, você fala sobre saudade. Saudade é uma coisa que é difícil, né, de entender, porque o que se faz hoje, o que se pratica hoje, na minha opinião, não é o mesmo futebol que se fazia antigamente, entendeu? No Corinthians, por exemplo, eu joguei uma final do Corinthians e Palmeiras em 7-4, em que a minha meia, não é a minha, era da equipe inteira, tinha que ser amarrada com cadarço. Então, aquilo, a bola, se chovesse, pesava 3 toneladas, quer dizer, morrinho artilheiro tinha no campo inteiro, entendeu? Então, hoje já não, hoje a bola rola direitinho, a tecnologia faz com que a bola não encharque, a chuteira é outra, há um outro tipo, talvez seja isso aí um futebol de salão em grande,
num grande espaço, porque até as características de jogo hoje são diferentes das que eram antigamente. Hoje, dificilmente você vê um lançamento de longa distância, é todo aquele joguinho curtinho, a bola vai de um lado para o outro, mudou muito a característica, né? E isso faz parte, não é mais... Às vezes eu vejo as pessoas comparando, é muito difícil de comparar, né? É outra história. Aposentaram o Morrinho Artilheiro, né, cara? Aposentaram o coitado do Morrinho Artilheiro. Às vezes a alegria era ver alegria nossa e tristeza dos goleiros, né? Porque era uma sacanagem. Por um tempo a bola andou fazendo uns trajetos esquisitos aí, também pegando os goleiros, mas goleiro tem que sofrer mesmo. Vou falar isso para os caras aqui do grupo, viu? Ô, Vitor, eu vou voltar um pouquinho, antes do esporte, vou voltar no Corinthians de novo. Você fez parte da campanha lá de 73, 74. Num time que tinha Rivelino, num time que... Ontem, inclusive, eu falando com meu cunhado, e meu cunhado comentando que ele é palmeirense roxo, daqueles caras... Ele é mais roxo que você, Alexandre. É coisa assim, louca. Então é bom. Ele é roxíssimo. Ele é preto e branco, né? E ele fala que a grande referência dele para ele se tornar palmeirense é a vitória do Palmeiras em 74, que o pai dele também é roxo, que o pai dele conta para ele que o Corinthians era favorito, inclusive para ganhar o título, mesmo com o Palmeiras com um baita time, e que ele acha que a maior injustiça que aconteceu no Corinthians foi o que aconteceu com o Rivelino pós a final de 74. Conta um pouquinho dos bastidores daquele campeonato, daquela final pra gente. Você que viveu ali intensamente. Eu tenho histórias do bastidor anterior, durante e depois, inclusive, né? Porque nós ficamos concentrados em Águas de Lindóia um período, todo o período da final. Jogava uma última partida pela cumprir tabela com o Palmeiras, e depois teríamos as duas finais, que uma foi no Pacaembu e a final no Morumbi. Se dizer que havia também outros interesses, não dá para provar, mas eu tenho certeza que teve, entendeu? Porque o futebol, como eu disse anteriormente para vocês, a minha formação acadêmica é comunicação. Então, a manipulação que havia naquela época, por conta de interesses políticos, tal, agregava ao futebol um sentimento em que a pessoa perde completamente a razão. Você pegar o mais lúcido das pessoas, o zen da vida, pega um budista, bota lá, e ele for corintiano, palmeirense ou flamenguista, e o time dele estiver sofrendo, ele vai perder as estribeiras. Eu não tenho dúvida, entendeu? Não, a emoção que causa o futebol é uma emoção de arte, né? Te pega pelo sentimento, pela emoção. Então, ali naquela época, aquele sofrimento corintiano era tão grande e tão sentido com as pessoas, que havia uma identidade do sofrimento do brasileiro com aquele sofrimento de não conquista, né? Interessava era manter o Corinthians fora de não ser campeão, porque depois que fosse campeão, você vê, hoje o Corinthians ser campeão pode causar emoção, mas por outros motivos que a gente sabe bem quais são, de muita propagação, de muita mídia, mas aquela época não podia nem ser transmitido direto o jogo, né, pela televisão. Então, foi uma coisa difícil. Eu cheguei a fazer algumas gravações em Águas de Lindóia. Se eu procurar por aqui, vou achar uma fita cassete aí, alguma coisa escrita, sobre o dia a dia que a gente teve lá. Bom, jogamos com o Palmeiras para disputar a tabela, para cumprir tabela, e o Pirillo resolveu botar um time misto. Nem misto era, praticamente um time reserva. Tomamos 4 do Palmeiras, foi 4-1.
Aí, pô, isso já mexe, né? Bom, aí fomos disputar a final. A final, ele fez, do time que vinha jogando, ele fez 4 substituições para jogar aquela final. Saiu o Ado, entrou o Butice. Saiu o Baldock, entrou o Ademir. Eu saí, entrou o Adãozinho. E o outro. Não, eram 3. Foi bem na coluna do time, que vinha jogando de uma determinada maneira. Bom, eu não sei por que ele fez isso. Tanto que, na pré-eleição, quando ele escalou o Butice no lugar do Ado, na pré-eleição onde a gente estava, o Ado, ele estava bem no fundo, ele levantou, pegou a cadeira e atirou. E saiu da sala. Porque não justificava, você entendeu? Bom, aí foi para a final, empatou 1-1, e depois fomos para outra final, a final decisiva mesmo no Morumbi, eu acredito que tinha umas 100 mil pessoas no Morumbi. Estava lotadíssimo. O Placar fez uma publicidade lá de dar aqueles chapeuzinhos de papel, branco para o Corinthians e verde para o Palmeiras. Você só via na arquibancada branco. Só via o chapeuzinho branco. E o Riva, naquele jogo, cara, ele não conseguiu andar. Rapaz, alguma coisa teve, né? Porque o Rivelino, mesmo jogando mal, sempre era o melhor do jogo. Nunca, não era só do time, era o melhor do jogo. O Riva, depois do Pelé, para mim, é o melhor jogador do mundo. E depois disso, eu fui convocado para uma seleção brasileira, que foi para o Pan-Americano no México. E o Brandão, que era treinador da seleção brasileira e foi treinador do Palmeiras nessa final, ele ficou concentrado o tempo todo com a gente. O nosso treinador era o Zizinho, o supervisor era o Cláudio Coutinho, e o Brandão era o treinador da seleção principal e ficou com a gente. O tempo todo. Ele concentrou lá na Urca, depois foi para a Colômbia e foi para o México. Aí ele me disse o seguinte: a hora que o Pirillo colocou o Adão, ele tirou o Eurico da escalação e colocou o Jair Gonçalves para jogar. E então, assim, são coisas incompreensíveis, né? É mais ou menos como colocar que acontece até hoje, viu? É a mesma coisa que colocar o Fenômeno lá que não passou a noite e quase morre para jogar a final. Isso, alguma coisa teve ali, entendeu? Alguma coisa, quer dizer, não era pro Brasil ganhar aquilo ali, né? Não era. Então, essas coisas do futebol que prejudicam o jogador e eles nem sabem disso, ainda atrapalha. Eu vi essa semana aí notícias de manipulação de resultado na Europa, se não me engano. Poxa vida, o jogador não sabe disso. Um ou outro, sim, corrupção sempre há em todas as coisas. Mas o jogador, eu não acredito que se exponha a uma... ele pode ser dopado sem saber, ele pode ser feito alguma coisa, mas eu não acredito, entendeu? Alguma coisa ali naquela final houve e paciência, faz parte do passado, é só história para contar, né? Não, beleza. É um assunto palpitante, cara. Realmente eu tô ouvindo assim com muita atenção o que você está falando, até também por ser um apaixonado por futebol, e estou aqui do outro lado como palmeirense, né? Porque essa realmente, assim como o Enoch disse, é uma final das mais emblemáticas na história desse clássico, desse derby, né? Um derby centenário. Eu acho que talvez uma das maiores finais, se não for a maior de todas, porque teve também em 93 uma final foi muito comentada na época, né, do jejum do Palmeiras ser quebrado, mas a cada 74 ela também marca, né, a saída do Rivelino do Corinthians, né, que é talvez o maior ídolo do clube em todos os tempos. Agora, o que você está me falando aí, eu não sei, eu até peço desculpas se de repente você não quer tocar no assunto, mas o que eu entendi foi
que o treinador fez substituições, assim, sem muitas justificativas, no momento crucial da competição. E, então, quer dizer, pode ser sido por aí que você fala em relação à lisura ou não da coisa? Não foi só a substituição, foi jogadores não conseguirem andar, né? O Riva, nossa, ele mal conseguia andar no campo, assim, fisicamente, que eu estou dizendo. Isso, eu será que vi não era o várias. psicológico dele, Pita? Será que não era a parte psicológica? Será que não era o psicológico, embora ele fosse um jogador preparado para... O Riva já era campeão do mundo. Então, sim, é verdade. Mas é que nada é psicológica. Chega a um ponto do profissional, de qualquer área, em que ele sabe que vai entrar e vai cumprir a função dele, ele estando doente, ele estando, sei lá, desmaiado, ele cumpre uma função. Isso acontece no jornalismo. Você pode não dar pauta para um grande jornalista e falar, olha, putz, apareceu agora, vai lá. O cara cumpre numa boa, né? Sem medo algum de ter erro. E o jogador de futebol, no nível que se encontrava o Rivelino, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você podia falar alguma coisa do Rivelino lá em 64, 65, quando ele estava começando, das inseguranças dele e tal. Mas o River Não, eu digo assim, né? Eu digo assim porque é claro, você falou com muita propriedade uma coisa que é verdade, claro. O Riva, ele já era campeão do mundo a essa altura, já era um jogador consagrado. Eu digo assim, pela cobrança que era exercida em cima dele, por ser o grande nome do time, e tá carregando esse fardo, que não era só dele, né? Porque o negócio já vinha desde o quarto centenário, entendeu? Então mas, quer dizer, não sei se assim, pesou pro Riva. Será que pesou aquele dia? De jeito nenhum, de jeito nenhum. O Riva lá em Lindóia ia caçar passarinho, você entendeu? É verdade, é verdade. Ele sempre gostou de passarinho. E olha só, o time do Corinthians: Ado, seleção brasileira. Zé Maria, seleção brasileira. Brito, seleção brasileira. Baldock, seleção brasileira. Rivelino, seleção brasileira. Roberto Miranda, seleção brasileira. O Vaguinho chegou aí para a seleção brasileira também. Pô, sabe, não era. Não pesou nada, né, em termos de alguma coisa aconteceu, como aconteceu com o Ronaldo, né? Como aconteceu lá de a gente ganhar 3 pontos, descobrirem um jogador irregular para a gente perder o turno inteiro, a final. E como acontece, pega a final também de Ponte Preta e Corinthians e vê se não tem coisa estranha ali, ué. E eu sou corintiano, como você bem diz, e sou amigo de todos eles lá, inclusive do árbitro e de quem foi expulso. Entendeu? Eu ia falar isso agora, a expulsão do Rui Rei, né? Depois de uma semana ele vai para o Corinthians, quer dizer, o Rui pode nem saber de nada, mas a Ponte sabia ou não? Entendeu? Porque é que eu digo, o jogador de futebol, ele nunca sabe. Ele não sabe de nada. Ele não sabe nem quando viaja no Campeonato Brasileiro, que toda semana se faz viagens para lá e para cá, ele não sabe no guichê do aeroporto. Não sabe. Entendeu? Inclusive, eu só queria fazer só 2 observações em relação a esse tema ainda. Uma delas é que quando eu tive o prazer de ter estado junto com o Espina, nós fomos fazer uma visita pro Rivelino lá na casa dele. O Riva fala de um detalhe dessa final que eu acho que também tem um fator preponderante aí na perda do título em relação ao Corinthians, que foi ter jogado no Morumbi e não no Pacaembu. Ele fala que deveria ter sido mantido o jogo no Pacaembu, o segundo jogo, e quem não quis foi o Matheus. Segundo ele, quem não quis foi o Matheus. Não sei se por causa de a renda seria maior, mas para o Corinthians, até pela identificação que o Corinthians tem com o estádio, o jogo no Pacaembu
seria o ideal, segundo o Riva, mas e quem não quis o jogo, quem vetou o jogo no Pacaembu foi o próprio Matheus. Essa é uma das broncas dele. Não é Eu isso? disse, o jogador não sabe de nada, quem sabe é o dirigente. Né? Por que eles botaram lá no... O Pacaembu é o melhor estádio de futebol para se jogar. Você tem visão plena. O Morumbi, hoje já não sei, depois da reforma não fui mais lá. Mas antes era muito difícil você ter noção de quem está numa lateral esquerda lá para a ponta direita, em termos de espaço tal. É muito grande e amplo. Travou? Travou. Travou, mas ele já volta já. Ele já volta. Então é isso. Alexandre, esse é um bate-papo interessante isso, né? Interessantíssimo. Nossa, Enoque, eu tô aqui com o coração meio palpitando de vontade de perguntar para o Pita algumas coisas, mas a gente fica meio assim, né? Vamos deixar o Pita falar. Pita voltou aí, Pita, obrigado. Vamos lá. Não, então, eu sempre tive uma visão muito crítica do futebol. Exatamente por conta de manipulação de massa. Eu sou um sujeito de esquerda, entendeu? E não essa esquerda que nos envergonha aí, mas uma esquerda de Luiz Erundina, por exemplo, entendeu? E acho que em qualquer lugar se há, onde se tem informação cujo veículo seja a emoção, né? E o futebol é uma dessa, a música é outra, todas as artes, né? O cinema é outra, é possível se manipular. E eu creio que quando você ainda faz parte disso e se sente, de alguma maneira, não só ofendido por estar num ambiente desse porte, mas sem saber, evidente, o jogador de futebol não sabe. Jogador de futebol, e eu tinha uma visão crítica com o jogador de futebol, porque eu tinha uma formação já no último ano de faculdade, eu pensava aquela história lá, pô, o cara sempre, o jornalista, o repórter de campo vai lá, bota o microfone na boca do sujeito, o cara não, é assim mesmo, nós não sei o que, aquela conversa de sempre, né? E depois isso já, quando fui morar em Recife sozinho, longe da minha casa, longe de qualquer tipo de influência emocional, assim, da parte de fora, fiquei muito concentrado naquilo que eu fazia, eu passei a ver que instintivamente aquilo era uma autodefesa do jogador. Né? Ele falava aquilo para não ter que se comprometer com nada, entendeu? Que culpa nós tínhamos lá? Nós ganhamos o turno, os 3 turnos, e fomos obrigados a quase perder. Né? E isso significa o quê? Prestígio, dinheiro, né? Uma série de coisas em que você está lutando pelo teu ganha-pão também, né? Não só pela equipe que você defende, porque o Sport Recife, por exemplo, para mim, puta, é tanto quanto o Corinthians, entendeu? O esporte me ajudou muito, muito, muito como pessoa. Muito. Sendo crítico, sendo xingado pelo presidente, sendo criticado, e o seu Enio esteve ao meu lado durante esse período todo lá, graças a Deus, um sujeito, um dos talvez melhores treinadores de futebol que eu conheci, e trabalhei com vários bons, hein? De Cláudio Coutinho, Oswaldo Brandão, Cilinho, Zé Duarte, Poi, vários grandes, Hilton Chaves, vários grandes treinadores. Mas o seu Enio, eu acho que foi o grande para mim. Mas para encerrar o discurso aqui, eu acho que eles criam as coisas e continuam sendo manipulados, né? Você cria o VAR e o cara pergunta lá, o VAR, parece aquele personagem do Jô Soares, o que você acha? Não, eu acho isso, mas o que o senhor acha? Não, eu acho que o senhor acha. E fica
naquela história, só quando é muito descarado, quando você vê as coisas acontecerem, né? A tecnologia veio a esse serviço, é tão simples, né? O impedimento, por exemplo. O impedimento bota um chip na chuteira do sujeito, pô. E pronto, acaba. E o sensor do lado. Isso se faz em maratona com 5 mil, 10 mil corredores, de você saber o horário que o cara chega, que passa, ele amarra o chip no cordão do tênis e a hora que passou, ele registra o coisa. Põe na lateral do campo lá. E não é uma tecnologia, cara, é barata, é muito mais barato que o VAR. Você entendeu? Você só combinar isso e de repente não faz, entendeu? O Pita tá mostrando aí um senso crítico, né, Enoque? Que pouco jogador de futebol tem essa leitura, né, que o Pita tem. Bacana, né, isso daí, porque o jogador de futebol, ele, via de regra, ele é meio desinteressado, né, assim, com as coisas, né, que cercam os bastidores do futebol. Agora, como o Pita falou, deu esse exemplo aí do chip na chuteira, né, por que não? Vai saber, né, por que não? De repente tem um porquê, né? É mais ou menos o que ele quer dizer. Tudo tem uma resposta, de repente, né? Só que poucos vão atrás para saber, como é o caso do Pita, aí, que é um cara que tem esse senso crítico mais apurado aí. Oxalá fosse assim a maioria dos jogadores, né, mais politizados, que pudesse chegar e bater um papo como esse, porque se a gente vê aquele jogador hoje na entrevista, né, que dá aquela risadinha, né? Né? Assim, Não, Alexandre, por que o mais caro se o mais barato funciona? Eu vou dar um exemplo muito clássico, né? E eu acho que é legal citar que o Palmeiras não tem nada a ver com o problema do Corinthians de 74. O Palmeiras foi lá, ganhou o jogo, foi campeão. Não. Nem o Palmeiras, nem os jogadores do Palmeiras. Peraí. Sim. Nem os jogadores do Palmeiras, nem os jogadores do Corinthians. Agora, sim. Saiu do campo para fora da arquibancada, porque a torcida também não tem nada a ver com isso. A conversa é outra, né? A conversa é diferente, né? Passa-se a ter... Eu fui dirigente esportivo, poxa. Eu fui presidente do Paulista de Jundiaí. Você administrou o Pacaembu também, Pita? Também administrei o Pacaembu durante 4 anos, né? E vi que, nossa, as coisas mudaram muito, né? Como administrador, por exemplo, hoje você fala assim, tem ninguém no estádio e não está correndo dinheiro, talvez mais do que se tivesse torcedor em campo. Já citar apenas um exemplo rapidinho. Placa de futebol, quando eu fui administrar o Pacaembu, o Corinthians não queria jogar lá. Eu não queria jogar lá e eu fui saber por que não queria jogar lá. Eu tenho acesso ao Corinthians, é minha segunda casa, né? Assim como o Sport Recife. Fui lá, nós não vamos jogar, por quê? A Globo, ela nos pede, no contrato que faz lá de alguns milhões de dólares, ela exige o campo limpo, sem publicidade. Por quê? Porque a Globo vai nos dar o dinheiro e ela vai vender a publicidade. Então, tinham, se não me engano, 32 placas no estádio de futebol que eram feitas por concorrência pública, que aí não vou entrar nem no mérito da questão, porque era um contrato totalmente irregular que eu acabei rompendo, que o cara pagava em corte de grama na cidade. E como ele tinha o direito, ele vendia aquelas placas por R$150 mil ao jogo, naquela época. R$150 mil, o Corinthians ia jogar lá, tinha que pagar para o sujeito que tinha ganho a concessão das placas. E ele pagava a prefeitura com um corte de grama. Lá no estádio? Não, na cidade. Dá para entender, então. Como é que é? O fiscal vai lá, não, você cortou aqui? Cortei, mas cresceu. Cá entre nós, né? Aí foi rompido esse contrato, eu apresentei o Campo Limpo, o Corinthians voltou a jogar lá. A Globo vendia naquela época R$30 mil cada placa. Problema da Globo com o patrocinador lá. Mas eu estou dizendo, em termos de dinheiro, o que se corre. Isso em 2001, há 20 anos, hein?
Então, ela já garantia no próprio jogo 1 milhão de arrecadação nas placas. Porque ela que, na verdade, quando você tem televisão, você está propagando aquela publicidade para milhões. Quando você está no estádio e não tem televisão, é 40 mil pessoas, né? Se o estádio estiver lotado. Então, essas coisas, elas passam ao largo de um senso crítico, e não é do jogador, eu acho de que quem mexe com o futebol, sabe? Eu acho que faz parte do alerta, não é ser contra isso, não, a Globo tem um negócio, o futebol virou business, ela deixou há muitos anos de ser, aliás, o esporte, né? O esporte. Porque você vê o voleibol a mesma coisa, no voleibol, quando o Luciano do Vale colocou toda aquela carga de publicidade em cima do voleibol, o Bernardo ia limpar a sua mão antes de dar o saque numa toalha santista lá no canto do campo. Um baita de um painel lá da Santista, das toalhas, e ele ia enxugar a mão lá. Pô, peraí, né? Então, tudo bem, isso faz parte, não é uma crítica, mas pô, vamos ser um pouco éticos, né? Eu sei que em revista, por exemplo, se você aparece uma publicidade de página, tira de 2 páginas, 3 páginas, está escrito lá no cantinho, mensagem publicitária. Acho que isso é ética, né? É ética, não é quando você faz a publicidade do teu programa e vende para a JM ou não sei quem mais, isso faz parte do jogo. Sem isso, você não coloca no ar, né? Mas você embutir uma publicidade dentro do jornal como reportagem, isso é manipulação. Né? Isso é manipulação. Né? Ou seja, você não sai com dinheiro porque você pode ser assaltado, entendeu? Você já está induzindo o cara a usar o cartão. Pô, o cartão, ele paga para o banco, porra. Tanto o comerciante quanto o consumidor. Né? Então, isso eles deixam ao largo. Opa, está pagando tanto, então deixa para lá. Olha, a produção, quando eles querem pressionar o governo por qualquer coisa que atinja, por exemplo, o setor automobilístico, eles botam lá tantos carros no pátio, vai haver tantas emissões, etc. e tal. Poxa vida, eu sou comerciante também, entendeu? E eu não vejo lá, quando tinha alguns funcionários que me fazia dor no coração, porque você é mais amigo da pessoa do que ser a relação funcionária. Você não pode pagar, não tem um crédito, não. Não tem. E não tem pressão na televisão ou em mídia qualquer para que isso seja solucionado. Né? Olha, desviamos o assunto, desculpa. Não, imagina. Quer falar um pouquinho do patrocinador nosso aí? Quero sim, quero mandar um abraço para o meu amigo Manolinho Gonzalez, que hoje está com a corda toda. Manolinho está trabalhando lá no JM, supermercado, o melhor preço, a melhor qualidade, tudo que você precisa está lá no JM, na rua 36, esquina com a Avenida 13, número 1004, Vila Rios, Barretos, a terra do peão. Um abraço, Manolinho. Quer qualidade, preço, satisfação, pelo atendimento do Manolinho? Vá lá no JM, pessoal. O telefone 17 3322 7600. 3322 7600. Supermercado JM, onde você vai encontrar o Manolinho Gonzalez e a sua turma lá com o melhor atendimento da região de Barretos. Eu queria mandar um abraço aqui também para um amigo nosso, que é o Paulo Esquiavo. O Paulo está mandando um abraço para o Pita aí, né? O Pita ele falou assim, ó, abraços em todos, saudades do amigo Pita. Além de um grande jogador e pessoa, sabe tudo de violão. Paulinho das Arábias para o Pita. Paulinho Piu Piu. Tá lembrado do Esquiavo, né? Lógico. Paulinho, gente boníssima. Conheci no Nacional e grande figura, Paulinho. No Nacional tinham grandes pessoas, viu?
Oh, tenho saudade do Nacional, que foi ali eu comecei eu já tinha parado e voltei ali por um ano jogar, e eu era o mais velho. Hoje eu digo, como diz um grande amigo meu, o Zé Eduardo, onde a gente vai, a gente sempre é o mais velho, pô. Então, É aquela lei da vida, né? Quem manda um abraço também é o outro corintiano. Esse aqui também é corintianíssimo. Nosso amigo Roberto Forni. Mandando um abraço a todos aqui do Arquivos do Futebol. Falou que ficou fora da rede social há alguns dias, mas já está mandando uma pergunta aqui. Se o Pita sabe onde está o Peri. O Peri morreu. O Peri faleceu. Faleceu? Ele faleceu já tem bastante tempo. Não, tem razão, é verdade. Ô, Roberto, agora eu me traí minha memória também, é verdade. Então, o Peri morou em Recife, quando deixou a atividade do futebol, ele foi morar em Recife. Ainda tive algum contato com ele e tal, depois eu soube que ele faleceu. Né? Então, sinto muito que o Peri era um sujeito... Aliás, poucas as pessoas que eu conheci no futebol que não tenham sido bons caráteres, principalmente no Corinthians, né? No Corinthians, o Peri também começou lá. Eu acho que o Peri devia ser uns 3 ou 4 anos mais velho do que eu, mas concorríamos, né? Na mesma posição. Era da mesma posição, né? Porque ele começou no Corinthians, subiu, ele foi emprestado, se não me engano, para o Bahia, e voltou para o Corinthians, onde nós disputávamos a posição ali pelo lado esquerdo. Ele jogava mais avançado e eu jogava um pouco mais no meio de campo, né? Tá certo. Eu queria só um minuto. Desculpa, Enoque, tua vez, depois eu emendo. Tá bom. Posso falar? Em 75, você vai, como você já citou, você vai para a seleção brasileira, nos Jogos Pan-Americanos. E ali, a gente sempre lê várias coisas, né? Uns meios de comunicação colocam uma coisa, outros colocam outra, e você começa ali naquela seleção brasileira como titular. E no decorrer do campeonato você sai da equipe titular. E alguns dizem que você ficou doente no campeonato, e outros dizem que você teve uma certa desavença com o Zizinho, que era o técnico. Qual das duas é verdade? Ou nenhuma das duas é verdade? As duas são verdadeiras. Nós jogamos o primeiro jogo, foi um longo período de adaptação, né? Porque é a altitude do México. Então nós fomos primeiro para Bogotá, ficamos um mês em Bogotá, depois fomos para o México, ficamos lá uns 15 dias antes do início do Pan-Americano, e era uma seleção fortíssima também, né? Só que tem aquelas coisas de bastidor mesmo, né? Eu te falei sobre o Brandão, e o Brandão, ele queria me convencer que eu jogasse adiantado. Ele queria, talvez, que eu mostrasse algum serviço lá na frente para me convocar para a seleção brasileira, porque ele dizia assim, olha, eu só tenho o Lula na ponta esquerda. O Lula, o Bofete lá do Inter, né? Ora, você, garoto, né? 21, 22 anos lá, 21 anos. Pô, o treinador da seleção brasileira pede para você, profissional, pede para você jogar de uma determinada maneira. Pô, você fica em conflito. Você vai fala, pô, o cara quer me convocar para a seleção brasileira, eu vou jogar do jeito que ele está pedindo para jogar. Só que a gente também não sabia que eles estavam armando a queda do Brandão na seleção brasileira, né? Quando acabou, teve uma partida, não lembro aonde foi, que ele convocou o Vladimir, e, nossa, aquilo foi a derrubada do Brandão, e eles, em seguida, convocaram o Coutinho. Então, assim, durante a competição, o primeiro jogo, eu fui titular. Só que eu estava 3 quilos abaixo do meu peso.
eu pesava na época 62 quilos, eu pesava. Eu perdi 3 quilos lá, então eu estava com 59. Entrei para jogar, perdi 4 no jogo. Então, assim, eu me lembro assim, na última bola do jogo, eu fui cruzar uma bola pela ponta esquerda e caí desmaiado. Fiquei lá. Bom, quase morri, né? E dali fui direto para o centro de saúde da própria Vila Olímpica, onde fiquei lá com soro, e jogava a segunda partida dali 2 dias. E não me deixaram jogar, evidente, eu nem tinha condições de jogar. Na terceira partida, o Zizinho tirou metade do time. Então ele colocou o Santos, do ponto esquerda, que jogou no Inter, jogou no Santa, ele colocou o Pirola no lugar do Cláudio Adão, ele fez uma série de mudanças, e o time ganhou, acho, de 8 ou 9, né? Era um time fraco mesmo, o outro time, e nós já estávamos classificados, né? Então ele fez essa mudança. Bom, na seguinte era um mata-mata, e já tinha mais de uma semana que eu estava em recuperação, já estava treinando normalmente, tanto que fiquei na reserva já desse jogo. Pô, ele não colocou nem a mim nem ao Marcelo Oliveira, que é treinador. Nós dois ficamos. Eu fiquei louco da vida, né? Eu queria jogar, pô. Era titular. Inclusive, e tinha jogado muito bem, porque eu tinha ganho até uma aposta do Cláudio Coutinho, que me pagou uma pizza na época, depois do jogo, porque eu estava com essa perda de peso, porque não me alimentava, não me dei bem com a comida lá do Centro Olímpico, né? E ele fez uma aposta comigo, que se eu jogasse bem, ele ia comprar uma... E ele comprou, né? E eu fiquei muito emputecido com isso, fui muito mal educado com o Zizinho, fui mesmo, entendeu? Olha só, 1975, em 2000 acho que 2000 e 2001, portanto, 25 anos depois, ou mais até, o Fará fez uma homenagem aqui num teatro aqui na Vila Olímpia, tal, para os ex-jogadores de futebol da seleção brasileira, não sei o que, tal, pá. E a Nádia Campeão, que era secretária de esportes, ela falou: Pita, você é do ramo, eu não sei nem que número é o goleiro, vai me representar, por favor, tal. Eu falei: não, lógico, vou lá, né? Um boca livre, né? Vamos lá. Aí fui lá, tal, separado, putz, a Federação Paulista sempre faz negócio de glamour, né? Glamuroso, tal. E o Zizinho estava lá sendo homenageado. Eu esperei, fui lá, acabou a solenidade, eu fui no reservado onde eles estavam, inclusive eu revi o Oscar, que fazia anos que não via o Oscar, o back central. Falei: seu Ziza, o senhor não vai me conhecer. Ele falou assim: lógico que conheço. Eu falei: tá bom, mas eu sou o Peter. Ele falou: eu sei. Aí eu falei: eu queria pedir desculpas para o senhor, depois de tantos anos, né, de ter feito aquilo, né, eu estou pedindo desculpas sem nenhum nada em troca, apenas a sua visão de que eu não sou aquele sujeito mal educado que fiz tudo aquilo lá, porque fui tão mal educado que, se não fosse o Brandão, eles tinham me mandado de volta para o Brasil, né? Eles iam me tirar da delegação. E aí ele aceitou as desculpas, tal. Para mim foi gratificante ter reencontrado e ter podido pedir desculpas para o Zizinho. Mas as duas coisas foram acontecendo, tanto essa eu acho que é hipoglicemia que fala, não sei o que aconteceu comigo lá. Sei que o Santiago, que foi presidente do Fluminense e era o médico da delegação, me explicou depois. E também foi minha má educação. As duas coisas. Legal, ainda bem que deu tempo, né, cara? Que bom, né, que você conseguiu, né? Sempre dá tempo. Eu acho que isso aí... Tempo, né? Não, mas
esse encontro, de repente, se não fosse nessa ocasião, você não teria talvez tido a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente. Eu acho que para você foi muito legal, né? Sim, como. Olha, tem coisas que aconteceram na minha vida, e você pode colocar como carreira, por exemplo. Eu tenho 3 filhas, né? A Mariana, a Rafaela e a Flora. Uma delas é fisioterapeuta e as outras 2 trabalham com comunicação, né? Uma trabalha na EDO e a outra, agora, ela faz expansão de franquias, tal. Bom, essa mais velha, ela tem uma amiga chamada Marina, que é fisioterapeuta num hospital aqui na Aclimação. E ela deu recado para Mariana que tinha um jogador de futebol lá e que se eu conhecia. Eu falei, qual o nome, né? Paulo Borges. Eu fui no hospital ver o Paulo Borges. Ele estava com uma insuficiência respiratória muito grave. Ele ficou super contente de me ver. Eu também fiquei emocionado de ver o PB, entendeu? E dias depois ele veio a falecer. Então, essas coisas, elas marcam a gente, porque o Paulo Borges, se você pensar, aos mais antigos, foi a grande contratação do Corinthians na época. Ele teve assim uma história dentro do Corinthians de quebra do jejum lá do Santos. E hoje ninguém fala do Paulo Borges, né? É muito difícil você falar, você vê alguma coisa sobre o Paulo Borges. E é isso, quer dizer, o que proporciona o futebol, na minha vida, pelo menos, foi muito significativo, né? Desde a minha infância mesmo até tudo que tem acontecido comigo tem algum vínculo com o futebol. Tá certo. Tem uma pessoa mandando um recado aqui também. Essa aqui eu acho que o Pita também conhece bem. A dona Tércia. Dona Tércia, mandando um abraço. Maridinho, maridinho, acho que ela deve estar já pensando assim, ó. Escuta, tá na hora aqui, né, meu? Não. São 42 anos, é muito tempo. É muito legal. Tempo. Três filhas e a dona Tércia. Exatamente. E tinha um cachorro também. Tínhamos 2 cachorros. Infelizmente, os 2 já morreram também. Mas um cachorro só é substituído com outro, não tem jeito, é um ciclo. Você pensa que eu faço o que aqui em casa? Minha função é essa, é latir, rapaz. Ô, Pita, fala pra gente da sua chegada na Portuguesa, porque também era um timaço da Lusa, né? Assim que você sai do esporte, você vem pra Portuguesa, você joga com muitas feras ali, né? Aliás, também tem várias feras desse time da Portuguesa que você jogou lá, no começo dos anos 80, que também fazem parte da cultura do futebol. Como é que foi a sua trajetória na Portuguesa? Porque ali você ficou um bom tempo, jogou com muita gente boa, e a Lusa não conseguiu, né, um título, mas marcou uma época bacana naquele começo dos anos 80. Conta pra gente como é que foi a sua época de Portuguesa. Então, quando eu vim para a Portuguesa, vim em meados de 80 para a Portuguesa, já porque no final, em 79, o Sport arrumou uma briga lá e ficamos fora, e eles negociaram todo mundo. Eu era para ter ido para o Cruz Azul do México, na época, mas outra coisa que é até um assunto à parte ali. Tinha negociado tudo, ia ganhar tal, o presidente na época do esporte me chamou lá para o Rio de Janeiro e falou, você tá louco? Você tá pedindo não sei quanto, não sei o que. Aí eu falei, pedi, o cara aceitou, pô. Não, você não vai com tudo isso, não. Aí me mandou a passagem para eu ir para o Rio de Janeiro, evidentemente, né? Com a minha boa educação e sabendo o que ele queria, eu não fui. E aí fiquei lá, e quando apareceu a oportunidade, o esporte voltou, veio lá com o Urubatão, meu santo não bateu muito com o Urubatão, e eu pedi para
sair e tal. E o seu Mário conversou com meu pai na época e o seu Mário Travalini. Ele me trouxe para a Portuguesa. E tinha um time muito bom. O time titular era o Moacir, o Everton, era o Alves, o Joãozinho, o Duílio, Daniel Gonzalez, e jogava o Fanti com o Nelsinho. Zé Mário no meio de campo, Danival, Wilson Carrasco, eu, Toquinho, Enéas, Caio. Tinha Timaço, né? Massa, né? tinha um timaço. E tinha o seu Mário, toda vez que me encontrava, ele lembrava um jogo lá que eu não lembrava, sinceramente. Ele contava uma jogada, uma situação de jogo comigo e com o Enéas, e quem falava deve ter acontecido. Eu sinceramente, não lembro. Mas tinha essa coisa. Nós chegamos nesse primeiro ano, eram 2 turnos, né? Tinha uma final do primeiro turno e uma final do segundo turno. Nós acabamos perdendo para o Santos na final do primeiro turno. Mas tem um time bárbaro. Um time muito bom. Você tem acesso na Lusa hoje? Porque no Corinthians você continua frequentando, né, o clube. Eu acho que eu já vi várias fotos sua com o pessoal do Master, né, do Corinthians. Na Portuguesa também você tem bom trânsito lá com o pessoal? Olha, muito pouco. Muito pouco. Com o jogador, alguns ex-jogadores eu tenho, né? O Moacir, por exemplo, está no meu Facebook. Esses dias eu vi o Fantic, eu solicitei a amizade dele e tal. Mora em Matão. O Fantic mora lá em Matão. Exato. E o Zé Mário, eu acompanho. O Zé Mário no Rio de Janeiro, né? Zé Mário Pinhoca. Exatamente. Zé Mário do Vasco, né? Exatamente. E, assim, mas a Portuguesa, ela é sui generis, né? Se a Portuguesa tivesse a consciência do nível em que ela ocupa, talvez não se fizesse tantas bobagens, sabe? A Portuguesa não arrecada o que ela podia gastar no departamento. Eu acho que faltou ali meta, diretriz, porque quando eu fui trabalhar em Jundiaí, eu fui pegar alguns jogadores que eles não iam ocupar, eram salários altíssimos. Poxa, eu não sou contra pagar bem a quem quer que seja, mas se eu trabalho na minha loja, né, eu posso exigir um salário X. Se eu for trabalhar numa grande rede de lojas esportivas, eu posso pedir 8x. Então, isso não acontecia na Portuguesa. A Portuguesa queria pagar o salário para o jogador de time grande, quando o grande potencial que ela deveria oferecer ao jogador era a vitrine. A Portuguesa sempre teve um bom time, né? E sempre esteve bem colocada, sempre tem uma estrutura ali, um estádio, tal. Então não era para um jogador ter um salário, o salário médio da Portuguesa talvez fosse lá de 60 a 80 mil reais. Pô, você pega um elenco de 25 jogadores, quanto é que isso representa? Fora os direitos trabalhistas, fora tudo que você tem que manter, fora um monte de coisa, e ela não arrecadava aquilo ali. A federação também não determinava. Então, eu acho que a Portuguesa tinha ter o foco em formar jogadores e trazer jogadores para compor e dar experiência a esses meninos que surgiriam lá na Portuguesa. E com isso, ora, ninguém se sustenta, né? Nós vivemos num sistema capitalista, precisa de dinheiro para funcionar. Se não tiver dinheiro, não funciona, né? E isso acabou, acho que levando, infelizmente, né, a Portuguesa a uma situação em que ela passa a não mais fazer parte daquilo que o próprio jogador de futebol profissional tem, mira, né? É difícil de reverter, né, Pita? É muito difícil. A gente vê que assim, a da Portuguesa é igual a história do América do Rio também, que é outro clube de tradição.
lá no Rio também, mas são situações assim que você não vê uma perspectiva de reverter o quadro, né? Eu acho muito, muito difícil. Eu acho que é muito mais fácil a Portuguesa se manter nesse patamar que ela está hoje do que tentar sequer pensar, a não ser que, de repente, como você falou, vivemos num mundo capitalista, de repente, se houver um interesse que vem do nada, de um grupo de empresários muito forte, que queira tomar conta e tocar o clube, pode até ser, assim como está acontecendo lá com o Bragantino. Caso contrário, se depender só das forças da Portuguesa, eu acho muito difícil. Só queria deixar registrado aqui que a Rafaela também está mandando um beijo pro papai. Minha filha. É isso aí. Beijo para você também, Rafaela. Bom domingo aí. Fala, Enoque. Pita, você ficou na Portuguesa até 85, 86, né? Você chega a participar daquela final do Paulista de 85? Da Portuguesa contra São Paulo, com o Edu Marangon, Toninho? Não. O Marangon era juvenil na minha época lá, treinava com a gente, tá? O Edu, inclusive, ele mora aqui na Moca e eu moro no Ipiranga. Eu dava uma carona para ele na vida que ele largava ali na Paz de Barros. Não participei, eu já estava deixando lá a Portuguesa, porque o meu contrato terminou, para você ter uma ideia. E tinha o tal do passe, você não poderia oferecer. E veio um treinador lá, que nem vou citar, também, e separou quase todo o elenco e trouxe todo um outro elenco. Então ficou lá treinando separado com o Servilho, o grande Servilho, né? Servilho de Jesus Filho. Ele era o treinador do juvenil e ficou lá com o Caio, com o Carrasco, comigo, com praticamente todo o time que era titular naquela época, né? Bom, meu contrato acabou, eles tinha 2 meses de carência, e aí eles tinham que me fazer uma oferta, né, de contrato superior à que eu ganhava, né? Bom, eles fizeram a proposta, e a essa altura, um pouco antes de terminar meu contrato, eu pedi autorização para viajar. Então eu fui para os Estados Unidos, e lá eu falei, pô, eles estavam começando lá em Tampa, tal. Eu falei, pô, eu vou ver se eu consigo. Queria morar já estava também no limiar da minha carreira. Eu falei, pô, morar fora do país, uma outra língua, outra cultura, para minha família vai ser ótimo. E me deram uma casa em que eu não precisava treinar, que não precisava fazer nada. Eu voltei dos Estados Unidos e eles fizeram a proposta superior à que eu ganhava, e eu com uma carta que não precisava treinar. Eu peguei e aceitei. Aí, depois que eu ter aceito, só que eu não aceitei, como eles fizeram uma coisa protocolar, eu fiz protocolar também. Eu coloquei na federação o meu aceite. Dali, uns 2, 3 dias, o presidente, que eu não me lembro na época quem era, me chamou lá. Você tá louco? Você vai aceitar isso? Eu falei, vou. Falei, não, nós vamos tirar a proposta, não queremos. Eu falei, então você me dá uma carta de liberação, né? Porque tinha a tal do passe. Então você vê como é que as coisas são. Eles fazem uma proposta para você, né? Na verdade, eles têm que cumprir, né? Teriam que cumprir, mas retiraram a proposta, tá? E eu fiquei sem time e tal. Eu precisava já cuidar dos meus. Eu já tinha a minha loja aqui no Ipiranga de material esportivo. Eu precisava cuidar dessas coisas, né? E as propostas que vinham era para sair de São Paulo. Eu não queria sair naquele instante, a não ser que fosse para os Estados Unidos, né? E falei, não vou. Passou um pouquinho, o Nacional me convidou para que eu fosse jogar no Nacional. Nós tínhamos aqui no Ipiranga o Secone, que era treinador do juvenil lá do Nacional, me conhecia desde garoto, desde o futebol de salão do Ipiranga, me convidou, falou, olha, conversei com o Alfredinho e o Tarcísio daquele jogo no Palmeiras, era treinador do Nacional. Ele falou, conversei lá, eu falei, se eu não tiver que treinar,
se eu tiver apenas que jogar, eu vou. Eu treino, eu moro do lado do Museu do Ipiranga aqui, que é bárbaro, me mantinha, né, minha forma física, tal, sempre gostei disso. Aí eles toparam, eu fui, mas você acaba se envolvendo com aquele jogador, eu acabei indo treinar, indo tomar conta de uma caixinha lá do Corinthians, fiquei amigo da direção do clube, então eu voltei lá em 86 joguei, em 87 apareceu também uma proposta da Portuguesa Santista, mas aí era o Abel o treinador, que foi o Serginho Chulapa, o Vladimir, o Luiz Pereira, e eles me convidaram para ir, mas eu não podia treinar, eu estava cuidando dos meus interesses comerciais aqui, eu estava sozinho, né? E aí o Abel não topou que talvez não tenha acreditado em mim, que eu fosse manter a minha forma e tal, e aí eu resolvi parar de vez mesmo. Tá certo. Nós já vamos para 1h10 de live, Enoque. Então o Pita já falou sobre a sua carreira, essa brilhante carreira, Corinthians, Esporte, Portuguesa, terminou no Nacional. E tive o Botafogo do Rio também, que eu fiquei pouco tempo. O Botafogo, sempre teve uma passagem no Botafogo, verdade, tem razão. Até uma pergunta, Pita. O Botafogo, você também tem uma passagemzinha lá, não muito grande, mas no Juventus também, né? Sim. O Juventus foi na minha briga com o Matheus, né? As pessoas falam que o Matheus foi um grande presidente do Corinthians, eu não acho. Eu tenho até um ponto de vista totalmente diferente do Vlad, até discutimos sobre isso. Aí eu fui emprestado para o Juventus com 3 meses, o Juventus saiu do campeonato, eu voltei para o Corinthians. Mas foi muito pouco tempo no Juventus. E no Botafogo era para ter ficado 1 ano, mas eu quebrei a clavícula. Num jogo contra o Vasco, numa jogada com o Rosemiro, que é meu amigo, eu caí de mau jeito e quebrei minha clavícula. E a recuperação da clavícula praticamente acabou o meu empréstimo lá e eu voltei para a Portuguesa. O Juventus, na verdade, o Alexandre Gomes, ele fala que ele é palmeirense, mas o Palmeiras é o segundo time dele. O Alexandre é juventino de coração, não sai lá da Moca. Não, na verdade, você mora na Moca, né, Alexandre? Aí perto, né? Eu não moro na Moca, eu moro na Vila Carrão, mas eu nasci na Moca e adoro frequentar a Rua Javari. Para mim, estou sentindo muita falta, né? O Juventus começou já novamente agora a disputa da parte final da Série A2, né? E eu esses dias parece que me traí, esqueci da pandemia. Eu falei, nossa, acho que eu vou no jogo. Aí depois eu fui assistir com o Sérgio Vertello, inclusive, um jogo de Palmeiras. O Palmeiras tinha um time B, né? E foi fazer uma final lá do Juventus. Eu estava na Rua Javari assistindo o jogo em que o centroavante foi para o gol e acabou fazendo o gol lá e o Juventus desclassificado. Poxa, o Juventus eu fui até... Eu moro pertinho aqui, atravessei o viaduto, estou no Juventus. Você mora bem, né? Mora bem. O cara mora no coração do Ipiranga, está do lado da aclimação, está do lado da Moca. É uma área gostosa. Inclusive o Pita também, como ele falou, tem a loja lá. Vamos fazer uma propaganda da sua loja, a Pita Esportes, aí no Ipiranga. Fica onde? Bom, sempre foi aqui no Ipiranga, sempre foi na Rua Silva Bueno. Porém, em 2014 eu tive um infarto, né? Foram 3 stents aqui. E aí as coisas se complicaram muito. Eu acabei, depois de uns 3 anos, de 2017, 2018, por aí, eu acabei fechando a loja física e cuidando mais de uma parte de atacado e do e-commerce, que ainda está começando a funcionar agora, estou estruturando. Então, eu estou localizado, eu tenho um depósito, eu tenho um showroom na Agostinho Gomes, mas hoje o endereço da loja é pitaesportes.com.br. Então, beleza, Alexandre, desculpa só atrapalhar, eu acho que é legal a gente falar, porque a gente fala muito que nem no começo, antes de começar a live, a gente falou de Brasileirão, eu, você e o Pita, de Champions League, isso e aquilo, mas tá pintando o time de tradição voltando aí pro Paulistão, né, cara?
Porque a gente tem Juventus, tem Portuguesa, tem Taubaté, times ali na boca, na cara, 15 de Piracicaba, times ali na cara do gol, brigando para subir, né? O 15 de Piracicaba é o time do Gatãozinho, né? O Gatãozinho o Gatãozinho, mas são equipes tradicionais, né? Mas essas equipes intermediárias ou do interior, elas precisam, não é elas, não, alguns pensadores sobre o futebol, eles têm que pensar como manter isso durante 12 meses no ano. O futebol, para essas equipes, são só 3 meses. E depois você disputa campeonatos em que não há nenhum tipo de atrativo, não há. Eu não sei a maneira de se fazer isso, talvez se estudar como é que funciona, por exemplo, não o soccer, mas o futebol universitário americano, em que ali se faz pré-seleção de jogadores, alguma coisa desse tipo. Alguma coisa tem que ser estudado para que esse time se mantenha durante 12 meses. Porque a federação, ela, quando vende o campeonato para a emissora de televisão, tal, ela dá o salário que ela julga ser um salário médio para jogadores, para o elenco, mas por 3 meses. E aí? Depois e o resto do ano, entendeu? Essas equipes tem que ir lá, o garoto tem que comer, tem que pagar a conta d'água, a luz. Como é que funciona? Não funciona. Então, você precisa ver um jeito de... E isso funciona no Brasil inteiro também, porque a Série B, C, D dos jogadores é que ele é mais extenso, né? Ele tem aí um campeonato por um período maior, mas é complicado para equipes menores, e que normalmente são formadores, né? Eu sou um defensor ferrenho dos campeonatos estaduais, né? Muita gente vai na contramão, né? Tem um amigo de rede social que eu tenho aqui, vou até citar o nome dele, se ele estiver vendo a live, se ele ver depois, ele já é o contrário, ele já não gosta, que é o ex-árbitro, o Alfredo Loebling. Por ele não teria Campeonato Paulista, pelo jeito. Ele fala, ele não gosta do Paulistão. Eu já sou o contrário, né, cara? Eu acho que deveria... É que a gente entende, talvez, né, Peter, o calendário do futebol hoje, ele espremeu, né? Por exemplo, a Libertadores ser uma competição que começa em final de janeiro e vai praticamente até o final do ano, né? Coisa que antigamente não tinha. Antigamente só ia o campeão e vice, eram 16 clubes. A Libertadores hoje está com quase 40 clubes. Então, tudo isso daí faz o quê? Com que as datas dos estaduais sejam, né, fique pequena, fique estreito o período, né? Só que eu acho que o Peter falou uma coisa que, para mim, é isso, cara. Por isso que tem que manter. Por isso que é gostoso você ver um jogo da Série A2. Porque são formadores de talento. O interior de São Paulo formou tantos e tantos e tantos talentos, mas parece que os caras têm uma má vontade quando se fala de Campeonato Paulista, por exemplo. Fala aqui de São Paulo, né? Isso vale para o Brasil todo. Uma má vontade de tentar formular. Pode passar, minha filha está passando. Pode passar, filha. Pode passar. Ela vai na cozinha. E de tentar melhorar isso mesmo, sabe? Pô, era tão gostoso, tudo bem, que não seja glamouroso como foi no passado, igual a gente falou aí de finais memoráveis, até que o Pita participou, 74, 93, tal. Eu sei que hoje é complicado, talvez não dê para ser como era antes, mas poderia ser um pouco melhor, sim, por tudo isso que o Pita falou, porque como é que faz para o garoto querer ser jogador de futebol e ele ter um calendário profissional de 3 meses, né? Então é muito complicado mesmo, tem razão. Então, nós conversamos antes sobre que o esporte é business, né? E se você pegar setores que agregam o esporte hoje, que é a mídia, é o patrocinador, o clube, é o jogador, você botar numa mesa e colocar as dificuldades de se fazer, o que precisa? Pode ser dessa forma? Não pode ser dessa forma. Por exemplo, um campeonato que
Eu acho que a TV Gazeta e a TV Cultura também fazia, que era da série A2 do Paulista, A3 Eu, quando estava no Paulista de Jundiaí, eu comecei a ver esses pela dificuldade de você sair, ir para Limeira, ir para não sei onde, ver jogador, eu assistia ali. E tem interesse de muita gente nesse setor em ver essas. Então, é um grau de interesse, né, em se expor aquilo como vitrine. Agora, glamour é glamour, quer dizer, o que interessa para as TVs abertas é propagar lá a grande disputa entre dois jogadores, mais até do que entre o Bayern e o PSG, porque aquilo lá mexe com o emocional do garoto, né? Eu lembro uma vez que logo no início dessa fase maluca do marketing, o futebol nos Estados Unidos, o soccer era muito pouco, estava entrando já, né? Mas colocaram a figura do Ronaldo Fenômeno num prédio inteirinho lá, a Nike colocou, pô, como se fosse o Michael Jordan na época lá do mesmo. Mas por que aquilo? Porque era muito mais fácil para uma grande empresa pagar uma só pessoa, né, fazer daquela pessoa um grande ídolo mundial, do que ter que pagar um para cada país, né? Isso é complicado, né? Então você paga 5 por um só, que você faz esse cara ser conhecido mundialmente, do que ter que pagar na Argentina o Messi, ter que pagar aqui no Brasil o fulano de tal, na Inglaterra tal, porque os caras vão querer dinheiro. Então é muito mais simples, né, se fazer isso. Então, voltando à vaca fria do futebol paulista, você consegue criar. A publicidade no Brasil é a maior do mundo, é a melhor do mundo, não a maior do mundo, não, mas é a melhor do mundo. Os profissionais da área de publicidade são bárbaros, eles vendem fogo pro diabo, entendeu? Então, eu acho que se você unir esse grau de interesses, você consegue. O grande problema chama-se vaidade. Então, o cara lá do Quixeramobim tem o time dele lá, mas ele, não, aqui quem manda sou eu. Imagina, não vai. Ele quer ser o dono da caneta e quer ser o porta-voz do Quixeramobim Futebol Clube. Isso é complicado. Certo. A Mariana Pita também está mandando um beijo. Minha filha. Minhas filhas dão audiência, viu? E eu só tenho as 3, viu? Não tem. Opa, caiu o Pita. Peraí, que o Pita vai voltar. O Pita congelou. Essa live tá boa. Ô, Pita, você congelou. Conclua. Você está falando da Mariana aí. Não, então, é minha outra filha, a filha mais velha. É aquela que eu falei cuja amiga é a Marina, que é fisioterapeuta, que é o Paulo Borges. Paulo Borges. Entendi. Ô, Enoque, estamos chegando no final da nossa live, meu parceiro. 1h23 de live aí. Vamos liberar o Pita para o almoço aí. Faz a sua última aí para o nosso convidado. Na verdade, a minha última, ela não é uma pergunta. Não é uma pergunta, mas eu queria só que o Pita falasse um pouquinho do que ele acha hoje, vai ser uma pergunta, né? Do que ele acha hoje e da nossa seleção brasileira. Repete que congelou, vamos lá. Como que você está vendo o momento e o que você acha hoje da nossa seleção brasileira atual? Não sei nem quem. Falou da seleção brasileira, ele até travou o negócio. Fala, Pita, repete aí que tá gravando. É tamanha o interesse. Tá. Não, eu não sei nem quem são os jogadores da seleção brasileira. Sei que tá lá o Tite, o Edu não tá mais, mas ali virou
a grande vitrine, o grande shopping center do futebol mundial são as seleções. Então, me desculpa, eu não vou citar nome de jogador, mas não tem jogador que possa ter sido convocado e dali 2 dias eles vão para a Europa. Serve apenas como currículo, passou na seleção brasileira, tal. Eu acho que tinha que ter um pouquinho mais de respeito pelo próprio profissional, porque às vezes deixa de um jogador com qualidade para colocar um jogador cujo interesse é do empresário. Né? E isso acontece demais, né? Demais. Ô, Pita, isso aí pode ter vou falar acontecido. Hoje a gente tem várias ligas estrangeiras, a Premier League, inclusive, ela só contrata alguém se ele tiver passado pela seleção do país. Isso pode ter instigado. O cara precisa passar pela seleção para poder ir para uma liga maior. Então os caras saem convocando a torta e a direita para poder vender esse cara lá para fora? Qualquer lugar se criam dificuldades para vender facilidade. Se no início acho que não estão querendo que eu fale muito aqui. Se você pegar o início das transações mundiais, a FIFA ela liberou o tal do passaporte, não sei o que, para 13 empresários. Ou seja, você só poderia negociar jogador de país para país se passasse por aqueles empresários. Senão, não tinha. Depois liberaram mais e custava uma puta de uma grana pagar isso. Para aqueles. Ele estava liberado. O Edinho teve problema com isso. O Edinho era um desses que tinha passaporte. Eu não lembro o nome que deram a isso aí. Depois você passa a ver outras coisas como o CBF e a própria FIFA, que precisa colocar um intermediário para arrumar patrocínio para ele. Acho que você fala assim, olha, pode negociar direto comigo, vai fazer a fila pior do que a do auxílio, desse auxílio do governo aí, emergencial, de nego querendo patrocinar a seleção brasileira. Não precisa ter lá o falecido Ávila para negociar isso, pô. Travou. Tem mais associados do que a própria ONU arrumar um contato para arrumar publicidade para a FIFA? Não precisa, né? Então, esse tipo de coisa. A BBC fez um documentário há uns anos atrás sobre a corrupção dentro do futebol inglês. Né? Que o moleque, para fazer teste lá, tinha que pagar não sei o quê, pagar não sei onde, e para poder ter acesso acho que era, não lembro se era o Liverpool, se era o Manchester, sei lá que time era, entendeu? E isso eles sempre estão criando. Sempre. Infelizmente, né? Isso acho que é problema humano, né? O ser humano, o Flávio Miliacho se suicidou e falou: olha, o ser humano não deu certo. Eu, às vezes, eu não penso em suicídio, mas vou lá e bebo meu vinho. Pelo menos eu tenho prazer, né? Aliás, eu já até descobri o que o Pita vai almoçar, viu, Enoque? Sabia disso? Tô vendo aqui um baião de 2, hein, Leandro? Tô quase indo lá, hein? Então, acho que eu vou dar uma passadinha ali no Ipiranga, vou almoçar no Ipiranga. Aqui não está nada garantido, não. Não, brincadeira. Já que estamos falando de business, aí é barato, vocês podem vir, não tem problema. Então, Pita, a última de hoje aqui, só para encerrar, depois eu quero te dar um abraço aí em nome de todos os nossos amigos que prestigiaram mais essa live. Hoje tem final da Champions League, né? Na tua opinião, você vai acompanhar? Eu sei que tem um clássico também entre Palmeiras e Santos, mas acho que o apelo do jogo da Champions é muito maior, né? Você vai acompanhar o jogo, você vai torcer para quem? Vai torcer para o Neymar, para que ele faça uma boa partida, ou você vai torcer para o Lewandowski, que de repente se consagrar
como o maior de todos deste ano, porque muito provavelmente se o Bayern ganhar essa final com o gol do Lewandowski, ele deve ser eleito o bola de ouro, né, do ano. Enfim, o que você acha que vai dar na Champions? Então, eu vou torcer para o Bayern de 2, tá no ponto. Isso que eu acho meio estranho, né? Então, o jogador faz uma temporada brilhante. Aí, num jogo lá, o cara tropeça, faz um gol de mão e é eleito o melhor do mundo. É um pouco fora de critério, né? É que eles deixam tudo para a final, né? Eles parecem que deixam o negócio para a final. Na minha opinião, na minha modesta opinião, o Lewandowski já deveria ficar por méritos, pela média de gols absurda que ele vem tendo, e por ser finalista, mas vai saber, né? Então, é o conjunto da obra que tem que valer, não é aquela final. Ora, sei lá, né? Eu gosto muito do Neymar como jogador de bola, né? Só que alguém devia conversar com ele. E às vezes ele se preocupa mais com marketing e achar que é bonitinho do que provar que é o grande jogador que é, porque é um grande jogador. Eu acho que o problema do Neymar é exatamente o contrário de muitos ex-jogadores, né? Muitos ex-jogadores não tiveram a alegria, a satisfação de ter um pai que os apoiasse, né? E o Neymar tem um pai que, na minha opinião, ele pode ter começado lá nas categorias de base do Santos, feito uma coisa legal, projetado legal a carreira do filho dele, mas infelizmente, na minha opinião, pelo que eu vejo, cara, o pai do Neymar atrapalha a carreira dele demais. Entendeu? Tomara que, se caso o Neymar ganhar o jogo, ganhar o Paris for campeão, ele, dali para frente, faça uma segunda metade da carreira dele de uma outra maneira. Porque eu acho que futebol e bola, para isso ele tem, né, Pita? Não, ele é um grande jogador. No primeiro ano de Europa dele, ele já devia ter sido o melhor, porque ele joga mais. Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, para te falar a verdade. Eu acho que todos que sempre dizem aí do Messi, sempre eram os três, né? Messi, ele. E eu creio que o Cristiano, ele agrega tudo. Ele agrega ele como jogador, mas ele agrega o time também. Ele não é um cara personalista de que ele faz, lógico, as coisas dele lá, mas ele é um grande jogador, tanto que está num grande clube, e se falar que quer ir embora, outro grande clube vem no calço dele, ao encalço dele. Agora, todos temos pai, né? Eu tenho pai, você tem pai, meu é falecido, mas todos temos pai. E ele já não é um menino, ele já tem 28, né? Acho que ele tem anos de idade. 28. Pois é, já é pai, inclusive, né? Então, chega uma hora e fala, quem manda sou eu na minha vida, né? As minhas filhas todas moram fora da minha casa, todas têm a vida delas independente da gente, porque é assim, tem que ser assim, né? Então, se ele deixa que haja a influência do pai, a culpa é dele, não é do pai. Tudo que acontece com a gente, a culpa é da gente. Né? Não tem essa de falar assim, puxa vida, eu saí, eu não fui lá em 75, depois teve a Olimpíada e eu não fui convocado para a Olimpíada, a culpa é do Coutinho, a culpa era Não era, a culpa foi minha, eu que fui idiota de não ser entendeu? De não ter a humildade de chegar e falar, não, deixa eu recolher aqui, vou ficar na reserva e vou ganhar a posição porque eu era o titular, eu tinha talento. A tendência do ser humano é sempre jogar nas costas do outro, né? E eu não acho, não. Acho que quem é o culpado é ele mesmo. Não tem. Será que ele, com toda a mídia que o acompanha, ele não lê sobre ele? Ele não vê as bobagens que ele faz? Então,
Eu soube até de uma história que o próprio Leonardo, numa pré-eleição, que há um tempo atrás, aí, muito tempo, falou em francês, e ele falou: quem não estiver entendendo que vai aprender francês. Se referindo ao Neymar. Quer dizer, o cara mora na França e não vai saber a coisa mais antiga que eu cito aí quando eu estou. Quando eu estou. Aquele chavão lá na França, como os franceses, né? Não é assim? É isso aí. Então, é isso. Vamos ver. Eu torço por ele por achar que ele tenha talento, mas não sei se ele merece essa distinção, não, como pessoa, entendeu? Eu acho que não seria uma boa marca para tudo que se constrói no mundo esportivo, como figura de imagem, como uma coisa a ser seguida, né? É verdade, eu também, sobre esse aspecto, eu concordo totalmente. A gente fica. Eu vou torcer pro Neymar hoje, pro Paris ganhar. Mas, como o Peter falou, tem que olhar o conjunto da obra, né, Enoque? O conjunto da obra, tudo leva ao mérito para o Lewandowski, né? E o Peter falou uma outra coisa que é certa também. Apesar de, aparentemente, o Neymar está com mais disposição, não digo mais vontade de jogar, vontade de errar menos, ser mais participativo, talvez ainda não seria o momento ideal para que ele ganhasse esse prêmio, porque talvez no conjunto da obra do ano do Neymar não merece, né? Então seria bom, enfim, né? Não, o problema sabe que a coisa qual é? Não que ele não mereça, é o que vão fazer com esse prêmio com ele, né? Então, exatamente. Eles vão propagar uma imagem de um sujeito que não é bacana, não serve de exemplo, entendeu? E acabar servindo de exemplo. Não é questão. Não, você falou tudo, Peter. Não é nem questão de merecimento mesmo. Quem sou eu para falar se ele merece ou não? Mas você tem razão sobre esse seu pensamento. Eu também assino embaixo. De repente, bom, vamos ver, né, cara? Vamos ver o que vai dar. Vamos deixar ao destino, né? Eu vou te falar. Eu criei o mundo e descansei no 7º dia. Então vamos deixar que eu decido isso aí. Joia. Eu brinco que eu sou Deus, né? O meu sobrinho, eu digo assim, eles vão se despedir de mim e tal, e falam assim, fiquem com Deus. Eu falo, mas como ficar com Deus? Vou ficar comigo? Né? E aí assim, as coisas acontecem, né? Quem diria que nós iríamos passar por esse drama que está passando mundialmente, né? É verdade. As coisas acontecem, vamos ficar esperto, né? Vamos ficar esperto. Olha, Peter, vou te falar para você, cara, que essa live foi uma live muito legal. A gente gostou demais, né, Enoque? Foi muito legal mesmo. Você é um cara super esclarecido. Eu fiquei muito bem impressionado, né? O Espina já tinha dado um toque para a gente, que você é um cara muito bacana. Mas, assim, eu, sinceramente, fiquei muito surpreso, positivamente. Surpreendido positivamente pelo teu posicionamento, pela forma com que você enxerga as coisas, esse senso crítico. Eu acho que pessoas com esse tipo de nível intelectual e de vontade de falar a coisa certa fazem muita falta para o futebol. Talvez se hoje o futebol está nas mãos de pessoas que só visam o seu próprio interesse, e talvez por falta de jogadores de futebol que tenham essa mentalidade que o Pita tem. E não é uma coisa de agora. O Pita já tinha esse tipo de procedimento, pelo que ele falou para a gente no bate-papo, desde quando ele jogava. Então, para nós, foi uma live sensacional. Ela vai ficar no nosso canal do YouTube à disposição para que todos possam ver. Né? Então, vamos continuar nosso domingo agora, fechando a nossa live, agradecendo aí ao Enoque Júnior, que está lá em Osasco, né, Enoque? Um bom domingo para você, para a família, um bom domingo aí para a família do Pita, para as filhas dele, para a esposa. O Baião de 2 está praticamente no ponto. Pita, muito obrigado, meu parceiro. Obrigado mesmo. Volte quando quiser, beleza? Ale, só para completar, não perdemos muita coisa. Flamengo e Botafogo 0-0, já está terminando o jogo, tá? Então,
acabou não perdendo nada, né? Você sabe que a primeira final eu não lembro quem, acho que foi uma outra live que me perguntaram, foi um amigo. Ah, sim, foi o Antônio Bugarelli, que é dono do Atleta. Ele entrou lá e falou assim: pô, você gostou do jogo, tal, o primeiro jogo, né, do Corinthians e Palmeiras, na final do Paulista? Eu falei: ah, não sei, quanto acabou? Porque eu fui assistir o The Mentalist, porque não estava dando para ver aquele jogo. Então, um jogo tá muito difícil, né? Alguns jogos só que vale a pena. Mas eu queria aproveitar e agradecer o convite. Não sei se eu às vezes é essa terceira live que eu faço e Excelente, vou Pita, fazer excelente. uma às 6 horas, então, após até com uma pessoa que é ligada ao rock e tal, daqui do bairro. E eu digo assim, pô, eu não sei se eu tenho muita coisa interessante para falar, estão me convidando. Então, vou falar minhas bobagens aqui a quem interessar ouvir, né? E depois com esse advento das mídias sociais, onde todo mundo acha que tem opinião, a opinião é uma coisa, né? Você batalhar e ter conhecimento sobre aquilo que você fala é outra. Então, eu vejo essa polarização que anda na nossa sociedade como um todo. Acho que as pessoas têm que se informar um pouco mais e saber do que se trata, né? Não é apenas, eu não gosto disso e acabou, né? Eu vi o Karnal, eu gosto sempre de falar do Karnal, em que ele dava um texto do Kant, do filósofo alemão, e deu para um aluno lá falar sobre. O cara falou: eu não gosto. Eu não gosto, acabou. Pô, cara, a minha opinião é essa sobre esse assunto. O cara é um filósofo de 500 anos atrás, e um sujeito que senta na bunda numa cadeira de escola para aprender. Se acha no direito de contestar. Quer dizer, legítimo, conteste, mas se informe, né? Vamos com mais seriedade na vida, porque senão fica todo esse. Eu acho, e eu não acho uma nota de 100 na rua, cara. Brincadeira. Nem eu também não. É isso aí, então eu agradeço de coração. Obrigado, Pita. Tá certo, então. Obrigado, Pita. Obrigado, Enoque. Foi muito gostoso mesmo. A live chegou a 1h40, e tinha coisa para a gente falar ainda. Mas o Pita volta outro dia com a gente aí, ou quando eu passar ali pela região do Ipiranga, eu vou ligar para ele. Ô, Pita, só uma coisinha, você conhece o Bugarelli, né? Arrumar uma camisa do Palmeiras, para mim, daquela da Atleta, meu. Puta, é meu sonho, cara. Ele deve ter, eu sei que ele tem. Ele é pão duro, viu? Ele é pão duro. Ele não faz mal, dá um jeito de pagar. É que nem o finado Zé Carlos, pão duro. Não, mas vê quanto custa, porque aquela camisa que ele faz lá, ele confecciona ainda. E até tem eu já vi essa camisa na internet, tem até a etiquetinha da Atleta aqui atrás, a mesma camisa que o Ademir da Guia usou. Então, eu queria muito uma camisa daquela que eu não tenho. Mas valeu, Pita. Obrigado, Pita. Obrigado, Enoque. Bom domingo para todo mundo. E segue o futebol. Na próxima terça-feira aqui. Quem é o convidado mesmo, Enoque? Terça-feira? Sérgio Valentim. Sérgio Valentim, goleirão. Joguei com o Sérgio também, viu? Joguei com o Sérgio. Manda um abraço. O Sérgio é do Vale, né? Do Vale do Paraíba. Sim. Então, terça-feira ele vai estar na live. A live começa por volta de 7, 8 horas da noite. Fica ligado aí, tá bom, Pita? Grande abraço, então. Muito obrigado. Outro para você. Muito obrigado novamente. Valeu. Tchau, tchau. Bom domingo a todos. Obrigado. Tchau, tchau.